sobre alguém que as pessoas estão abertas a receber naquele momento. Durante o tempo de Natal, as pessoas estão abertas para receber a respeito de Jesus. Seja a pessoa que gosta ou a pessoa que não gosta. Mas porque é Natal. Mas você gasta um tempo tão grande tentando reforçar que o Natal é do demônio, que não sei o que, que é a festa pagã, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você fala tudo contra o Papai Noel, você tem a teologia do Papai Noel inteira. Você prega a teologia do Papai Noel demoníaca inteira. Mas você não fala sobre Jesus. Você perde a oportunidade de falar sobre Jesus. Eu cresci em igreja e tudo. E cara, os momentos ímpares da minha vida sobre Jesus foi o Natal. E eu aprendi pra caramba. E eu gosto muito, por exemplo, da forma que o C.S. Lewis aborda o Natal nas Crônicas de Nárnia. E eu acho muito inteligente. Para quem não sabe, Crônicas de Nárnia, escrito por C.S. Lewis, é uma versão. Ele buscou fazer a Bíblia para criança. Para quem não conhece o contexto, na verdade, o C.S. Lewis ele se sentiu confrontado quando ele percebeu que na Inglaterra, só para que vocês possam entender o contexto, a Inglaterra, a forma de linguagem cultural da Inglaterra é muitos contos de fadas. Peter Pan, Fadinha, não sei o que, tudo. Tem muito isso. Como aqui no Brasil antigamente tinha o Saci Pererê e tudo, etc. Hoje em dia não se fala tanto. Mas na Inglaterra até hoje os contos de fadas são muito fortes. E quando a Lucy, a enteada do C.S. Lewis, entrou para a escola, ele foi perceber que não tinha nenhum conto de fada que apresentasse verdades bíblicas. Talvez alguém de nós iria falar, beleza, então vamos demonizar e começar a destruir, tá vendo? Esses contos de fadas miseráveis que falam sobre fadinha, que falam sobre minotauro, que falam não sei o que, começa a pegar a escopeta e começa a tirar tudo. Ele foi muito inteligente. Em vez de fazer isso, ele falou, cara, essa é a forma das crianças aprenderem na Inglaterra. É a forma que as crianças crescem lendo, aprendem a ler, aprendem a se envolver com livros. Demonizar isso não vai adiantar de nada. O que foi que ele fez? Vou criar um conto de fadas a partir de princípios bíblicos. Ele fez Crônicas de Nárnia. Só que aí tem muita gente, mas Crônicas de Nárnia, por mais que está lá, que é muito claro, que é feito para criança, está extremamente explícito, não dá para dizer que não, a mensagem do Evangelho, mas ainda tem minotauro, tem monstros, tem isso, tem aquilo, tudo, etc. Mas eu queria chamar a atenção de uma parte que no livro O Leão, a Feiticeira do Guarda-Roupa, muito fera a forma que ele aborda o Papai Noel. Olha a inteligência do cara. Não sei se você leu o livro, ótimo, se não leu, leia. Se você assistiu o filme, beleza, o filme é mediano, mas ainda dá uma ajuda. Mas o bom mesmo são os livros. Quem assistiu ou leu vai lembrar disso. Tem um momento onde as crianças estão fugindo num camada de gelo e começa a perceber que alguém está chegando. Eles correm e se escondem. E vai chegando, daqui a pouco eles com medo de ser a rainha má e tal, etc. Daqui a pouco, quando eles decidem sair, eles percebem que é o Papai Noel. Aí eles saem todos felizes e tudo, etc., alegres e tudo, etc. Aí pronto, os clientes já começam, Papai Noel, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Aí o cara, eu gosto da forma que o C.S. Lewis trata. Na hora que ele está todo feliz e tudo, as crianças estão todos felizes e tudo, etc., aí sai para falar com o Papai Noel, aí o Papai Noel pega e pergunta, uai, vocês são felizes por quê? Porque eu cheguei? Para com isso. Fique feliz porque o Aslan está chegando. E para quem já leu o C.S. Lewis sabe que Aslan é a pessoa de Jesus. Ele que faz toda a diferença. Eu me prostro diante dele. Fique feliz porque ele está chegando. Sabe o que você fez? Você pegou uma alegria das crianças e direcionou para quem deve ser direcionado. De forma muito mais sábia, muito mais esperta. Você não quebrou um sonho de criança. E beleza, foi. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em agredir. Não, desculpa, a gente não está preocupado em agredir, mas a gente acaba agredindo. A gente está tão preocupado em desfazer o argumento do outro, que a gente acaba agredindo e fechando o outro para o que eu tenho para falar. E não há mais comunicação, não há mais entendimento. Compreende o que eu estou falando?
O processo de você tentar desarmar o argumento do outro é tão afoito que você acaba fechando o coração do outro para o que você tem para falar. Aprenda a conduzir a coisa para que você possa apresentar o Evangelho. É Paulo falando. É você aprender a conduzir, não afrontar. Isso é uma das dádivas. Aí cabe dentro do que você falou. E vamos dar uma continuidade. Alguém mais quer falar? Eu cortei ele. E alguém quer mais? Não. Então não. Okay. Glória a Deus. Hoje a gente vai dar continuidade e a gente vai começar ali discipulando nações. Ideias que viajam de um canto a outro. Nos evangelhos tem duas passagens que, quando fala sobre missões, todo mundo vai citar elas. Que é sobre os ide. Mas existem duas versões de ide nos evangelhos. Compreendem? Uma em Marcos diz o quê? Alguém lembra? O ide de Cristo? Alguém? Me salva, por favor. Como é o ide de Marcos? Ide por todo mundo. E pregar o evangelho a todo criatura. Alguém salvou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa palavra é muito específica. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Já Mateus, ele expõe o mesmo ide de formato diferente, com uma outra perspectiva. Qual é o ide de Mateus? Ide a todas as nações. Ide, fazer discípulo. A todas as nações. Pregando, ensinando a guardar todas as coisas que vocês têm ensinado. Beleza? Na verdade, aqui existe duas perspectivas. Não é uma questão de certo ou errado. E eu queria te falar sobre a perspectiva de Mateus. Enquanto Marcos está falando sobre criatura, pessoa, indivíduo, e de pregar a todo criatura, a todo indivíduo, a gente poderia abrir aqui o leque sobre criatura e a todos, é uma outra questão que eu não vou entrar agora, mas vamos se prender aqui na questão do indivíduo. Mateus, ele já abre um leque muito maior. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Algumas pessoas que dizem que, na verdade, a tradução ali não está perfeita. A tradução mais certa seria ide discipulai as nações. Discipulai as nações. Mas os tradutores entenderam que as pessoas não iriam entender isso, porque não faria muita lógica. Discipular nação? Como assim? Então eles traduziram como fazer discípulo das nações, que fica mais compreensível. Porém, é o mesmo sentimento, é o mesmo sentido. Ide fazer discípulo de todas as nações, ou ide e discipulai as nações. Como é? Na verdade, existem dois entendimentos aqui, e esse entendimento, como fala discipular as nações, abrange outra coisa. É literalmente isso que Deus está querendo falar, discipular as nações. E o que é um discipulado de nações? É discipular o indivíduo, passa por isso, mas vai além de. O discipulado de nações é algo muito maior, é o discipulado de sociedades. É como a sociedade se constrói, se transforma a partir de ideias. É apregoar, é pregar ideias. Ideias que penetram a cultura, ideias que transformam a cultura, e a partir dessas ideias, toda essa cultura é reconstruída ou simplesmente construída em cima. Ontem nós entendemos que as diferentes pessoas e diferentes sociedades veem de forma diferente. Elas enxergam a vida, o mundo de forma diferente. Mas esse enxergar depende das ideias que estão por trás. Como são as ideias dessas pessoas? Qual é a ideia que está construindo essa sociedade? Exemplo. Desculpa meus irmãos mais marxistas, mas eu preciso citar. Estou brincando, vocês sabem disso. Exemplo. Os Estados Unidos, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes por lá. É impressionante
queira aceitar ou não, mas os Estados Unidos foi criado a partir de uma perspectiva protestante. Eram protestantes da Inglaterra e da Europa que vinham para lá para começar a colonizar. Com certeza fizeram muita bagaceira, mas eles tiveram uma perspectiva diferente da nossa, que eles foram para colonizar, viver e desenvolver o país, enquanto os nossos colonizadores vieram para extrair, explorar e tirar tudo que era preciso para que eles ficassem ricos. Foi duas mentalidades diferentes. Mas a dos Estados Unidos em si, eles se basearam, a gente vai citar um pouco mais na frente, então não vou aprofundar tanto, mas vou citar aqui. É interessante o formato que eles têm. Exemplo, é muito comum nos Estados Unidos uma coisa que a gente chama que é a ética do trabalho. E a gente vai citar ela aqui mais tarde. A ética do trabalho protestante, que seria o quê? O Abraham Kuyper, que eu citei ontem, que ele chega à conclusão, mas isso depois de estudar Calvino, John Wesley e outros mais que a gente vai passar por eles. Ele chega à conclusão que a ética do trabalho cristão é: trabalhe o máximo que puder, economize o máximo que puder. Nisso que a gente já formou o capitalismo. Forte pra caramba, trabalhe e economize. Ou seja, fique rico. Porém, tem um terceiro pé, que o protestantismo prega, e que eles resumiram, que faz toda a diferença. Trabalhe o máximo, economize o máximo, doe o máximo que puder. Nesse tripé, eles determinaram a ética do trabalho cristão. Que o cristão é chamado a trabalhar o máximo, tudo que façais, façais como para Deus, tudo que vier às tuas mãos, faça o melhor que possível. Economize, entendendo todo o princípio bíblico de que você não deve gastar tudo que tem, mas você sempre tem que saber economizar. Aí você vai lá para a vida de José. Olha, no tempo de abundância, economiza, é burrice. Graças a Deus eu tive um pai que, mesmo sem ser cristão protestante na época, mas ele vivia já em cima desse princípio, como eu sempre ensinava, mais ou menos o seguinte: olha, se por acaso você ganha R$1.000, você vai fazer o seguinte: você vai viver com 700, porque você vai tirar o seu dízimo, ele era católico que tirava, e você vai tirar 20% de economia. Então trabalhe tudo que você tem da sua despesa em cima de 700. Viva com a sua despesa em cima de 700. Não conte com 1.000. Conte com 700, porque você precisa economizar para, num tempo de necessidade, você ter. Porque é burrice você gastar e viver no padrão de 1.000, porque você ganha 1.000. Ele sempre falava isso. E isso é a ética do trabalho protestante. Mas o que eu queria falar dos Estados Unidos? Mesmo os Estados Unidos já deixado para trás toda a linha protestante, mas a raiz está lá ainda. Lá nos Estados Unidos é muito comum a gente fazer uma coisa chamada car wash, que é literalmente lavar o carro na rua e tudo, etc., para levantar fundos, para levantar ofertas e dinheiro. E é muito normal igrejas, associações fazerem. E eu participei de alguns car wash e, cara, é impressionante. Muitas vezes a gente fazia car wash, os caras, mesmo não cristãos, com carro limpo, faziam questão de parar para a gente, entre aspas, lavar, só para que ele pudesse doar. O desejo de doar dos caras, mesmo não sendo cristãos, está lá. Porque na cabeça deles, eles aprenderam isso. Os Estados Unidos com certeza tem um bando de coisa ruim, chata e tudo, etc. Mas esse desejo de doar, não é à toa, como fala que o país que mais doa, que doou para a África, foi os Estados Unidos e outras coisas mais. E isso não é somente uma tentativa de dizer bom, faz parte da mentalidade deles, dessa raiz deles, baseada nessa ética do trabalho. O doar. Então, quando você, voltando agora para o assunto, discipula nações, você está pregando ideias. Parte do princípio de quais são as ideias que precisam ser colocadas ou retiradas para que uma sociedade seja construída com base correta. E é nisso que a gente vai trabalhar um pouquinho. Vamos lá? Compreendido até aqui essa introdução? Beleza. Ideias sem consequência, a gente viu esse negócio aqui ontem. Construímos as nossas sociedades baseadas nos deuses que
cultuamos. Esses deuses normalmente também existe, quando a gente fala de deuses, você vai ali para Hebreus 12. Hebreus 12, eu sempre confundo Hebreus 12 com outros, mas é Hebreus mesmo. Hebreus 12, onde fala que a nossa luta não é... Mas não é essa parte que fala em Hebreus, não. Você estava querendo pegar aí. Fala sobre a questão de renovai a vossa mente. E fala sobre toda essa estrutura de luta. Ali está falando sobre deuses, ideias, sobre como você constrói a sua estrutura de ideias. Porque muitas vezes, se nós não percebemos a estrutura de ideia corrente da sociedade, a gente começa a ser como um Pedro, permanece ainda com o título de cristão, mas as nossas ideias começam a ser construídas não mais na plataforma de Cristo, mas em outra plataforma. Eu vou aprofundar, você vai entender. Vamos lá. Tá difícil para legal para... Rafa, lê para mim, por favor, porque senão eu não vou conseguir não. Desculpa, a gente tentou ajeitar o projetor, mas infelizmente não conseguiu chegar ao foco dele não. Lê para mim, por favor. A cultura hispânica. O desenvolvimento econômico constante de longo prazo dificilmente terá lugar na Argentina, a menos que haja uma simultânea mudança na escala de valores do povo. Tomás Roberto Filol, Social Factory Economic Development. Esse é Esqueci a palavra que é isso de social factor. Sociólogo? Sim, obrigado, sociólogo. Perdi a palavra, cara. Esse é um sociólogo que fez uma análise sobre a questão da Argentina. Ele diz, olha, é praticamente impossível que haja um grande crescimento se não houver uma mudança de estrutura de ideias. Porque a estrutura de ideias da Argentina não vai permitir uma construção econômica de longo prazo. Por quê? E aí a gente começa a destrinchar. Vamos lá. 4 premissas dos fundamentos da cosmovisão hispânica. Primeiro fundamento da cultura hispânica. Fatalismo. A vida é talhada por forças além do controle humano. Isso é uma das crenças da cultura hispânica e latino-americana. Nossa vida, que está ligada ao animismo que a gente já falou ontem, ela depende de coisas além da matéria. Essa coisa do espiritual, do animismo, da necessidade do que os deuses vão falar, ou do que Deus vai falar, ou dos espíritos, isso há uma necessidade. Então você começa a trabalhar num processo de a sua vida não depende só de você, depende do que os espíritos vão fazer. Deixa eu tentar traduzir isso de uma forma mais clara. Vou pegar aqui a cultura que o Rafa vai falar mais tarde, mas eu vou me apropriar um pouco agora. Eu já tive o prazer de morar um tempo na Índia, e a Índia é uma cultura politeísta e animista. Animista no sentido de a crença na parte espiritual é muito maior do que na crença material, e o material é simplesmente uma consequência do espiritual. E ao mesmo tempo ele crê em variados deuses. Eles são politeístas, diferente da gente que é monoteísta. Mas deixa eu explicar como funciona o sistema politeísta. É mais ou menos o seguinte: eu quero alguma coisa, eu vou servir a um deus. Normalmente a escolha dos deuses depende da sua casa. Você não tem direito de escolher um deus que você quer. Dependendo da sua casa, você só pode chegar até determinado deus. Se a sua caça for maior, você pode chegar a outros deuses. Mas dentro do seu grupo de deuses que a sua caça permite chegar, você vai lá e escolhe o Deus Cadeira. E você começa a adorar o Deus Cadeira. Deus Cadeira, eu quero isso. Mas a coisa está indo mal, então eu vou fazer uma oferenda, eu vou pagar uma penitência para Deus Cadeira, para poder Deus Cadeira me dar o favor que eu preciso. E por aí vai. Você vai trabalhando na tentativa de apaziguar a relação dos deuses, dos espíritos, com você. Então você paga oferenda, paga penitência, você faz algumas coisas na tentativa de agradar o Deus Cadeira. Preste atenção que não existe uma adoração
de fidelidade. Existe uma adoração de troca de necessidade. Mas vamos dizer, como fala que eu adorei, eu paguei penitência, eu fiz as oferendas, mas Deus cadeira não me abençoou. Sabe o que acontece no sistema politeísta? Se Deus cadeira não está me abençoando, eu vou me virar para o Deus ventilador e falar: Deus ventilador, eu estou aqui para te adorar agora. E vou fazer a mesma coisa no processo com todos os deuses, até que chegue um Deus que me dê aquilo. Ou seja, na cultura politeísta, animista, não existe fidelidade. Existe uma necessidade de suprir a minha necessidade e ao mesmo tempo medo. Eu sempre estou tentando apaziguar os deuses, os espíritos, para tentar conseguir aquilo que eu tenho. Você vai numa África e eles vão dizer: olha, eu estou doente provavelmente porque eu desagradei algum dos espíritos. Então por isso eu estou doente. Então eu preciso pagar oferendas para apaziguar os deuses para que eu possa ter a dádiva recebida. Aí você vem aqui para a América Latina, Brasil e o restante dos países, você entra no mesmo processo. Você sabia que esse processo da Igreja Católica de pagar oferendas, isso não é em todo mundo? De penitência e tudo, etc. Isso está ligado diretamente aos sistemas latinos. Você vai em alguns cantos para falar que a adoração aos santos e tudo, etc., praticamente não existe na Igreja Católica. E que, na verdade, nos estatutos da Igreja Católica é proibida a adoração aos santos. Você sabia disso? Mas aqui no nosso Brasil e nos sistemas latinos, hispânicos, isso é aceitável porque faz parte da nossa cultura essa coisa animista que eu preciso servir de forma a apaziguar, a tentar pagar uma oferenda, o meu santo de... como é que eles dizem? O meu santo de estimação é tal. O meu padroeiro, exato, o meu padroeiro. Então você fica naquela para tentar conseguir uma proteção. Na verdade, existe uma relação de medo e uma relação de barganha de troca. E isso é o sistema hispânico. Então, eles trabalham a partir disso. E, na verdade, se crê que a vida é fatalista. Por acaso, se eu sofri um acidente, foi porque eu não paguei a oferenda para o meu padroeiro e eu acabei sofrendo um acidente, então eu não tive a proteção. Se eu fiquei doente, se por acaso me veio um câncer em alguma coisa, é porque eu não estou fazendo conforme o mundo espiritual espera que eu faça. Eu sempre estou na dependência da consequência do que está acontecendo. Consegue compreender? Essa é uma das características do mundo hispânico. Vamos continuar. Vai. Isso aqui a gente leu ontem, graças a Deus, porque aqui não está dando para ler. Fatalismo. A diferença entre fatalismo e fé. No fatalismo eu tenho medo de errar, na fé eu tenho coragem para arriscar. No fatalismo eu não posso fazer, na fé tudo é possível. No fatalismo sou uma vítima, na fé eu sou uma pessoa responsável. No fatalismo resigno-me ao meu destino, na fé rebelo-me contra o mundo. No fatalismo a vida acontece para mim, na fé a vida é o que eu faço ser. No fatalismo o homem é como uma pedra em um lago tranquilo, ele não move a água, mas a água o move. Na fé o homem é como uma pedra em um lago tranquilo, seu impacto cria ondas duradouras. No fatalismo eu sou dependente, eu sou reativo. Na fé eu sou interdependente e com iniciativas. No fatalismo eu sou tradicional, sem mudanças. Na fé eu sou progressista, inovador. No fatalismo eu sou talhado pela sorte e a sorte falha. Mas na fé eu trabalho árduo e alcanço realizações. São dois sistemas de crença. E dependendo desse sistema, você vai ir. Esse aqui eu não vou me apegar porque a gente já comentou ontem. Vamos passar para frente. Uma segunda plataforma da cultura hispânica, hierarquia. A sociedade é normalmente hierarquizada e a posição da pessoa depende... Rafa, continua para mim que não aparece aqui. De seu nascimento. A posição da pessoa depende do seu nascimento. E a posição da pessoa depende do seu nascimento. Como assim? Na cultura hispânica, você depende de onde você nasceu. E no Brasil também continua o mesmo processo. É mais ou menos, eu nasci...
eu nasci em uma cultura, eu nasci em uma família pobre, então eu sou destinado a ser pobre. E não vai mudar o fato. Porque na minha cabeça, eu vou ter que ser sempre o funcionário do quarto, 10º escalão. Porque na minha cabeça, eu nasci em um sistema hierarquizado. Existem os ricos, existe eu. Existe esse. Então, depende de onde você nasceu. Você consegue ver isso na cultura brasileira? Em muitos fatores. A propensão para você buscar algo é meio luta. Mas a grande maioria tem dificuldade. Tanto é que é engraçado que esses dias eu estava vendo no Facebook um cara, provavelmente de família humilde, mas que ele se destacava porque ele estava propondo: olha, você quer ganhar dinheiro? Eu faço o seguinte, você tem dinheiro? Se não tem, pega um dinheiro emprestado e compra algumas vasilhas de água. Vai lá, vende essas vasilhas de água no semáforo, volta com o dinheiro que você fez, você vai fazer tanto, você compra tanto. Vende novamente, vendeu, volta, paga o que você pegou emprestado e agora com lucro você vende e você vai indo. Aí ele vai fazendo os cálculos. Em tanto tempo você já vai estar com tanto, você já está sobrevivendo legal. Ele fala totalmente contrário a isso. Mas é interessante que esse cara é um destaque no meio, porque na nossa cultura, não é assim que acontece. Se eu nasci pobre, se eu nasci em um sistema miserável, eu vou ser sempre miserável. Eu não tenho muito o que fazer, porque é o meu destino. Eu sou talhado pela sorte, a sorte infelizmente me jogou numa família pobre. E nesse processo a gente vai. Isso faz parte da cultura hispânica e que a gente é influenciado por ela. Terceiro ponto, dignidade. A pessoa tem valor e dignidade intrínsecos, mas isso nada tem a ver com direito, iniciativa, arrojo ou igualdade de direitos. Helena, dignidade. A pessoa tem valor e dignidade intrínsecos, mas isso nada tem a ver com direito, iniciativa, arrojo ou igualdade de direitos. A dignidade na cultura hispânica, e a gente também está incluso nisso, depende de como eu nasci. Está ligado ao que eu nasci. Se eu vou ter dignidade ou não, depende da família que eu nasci, depende de onde eu nasci. E isso não está necessariamente ligado a... Não, eu que vou construir a minha dignidade. A minha dignidade já foi construída, já foi ditada lá atrás. É a forma que a cultura hispânica crê. Consegue compreender isso? Consegue visualizar isso na nossa sociedade? A minha dignidade depende da onde eu nasci. Por mais que exista essa luta de direitos e tudo, etc., eu entendo e acho válido sim a luta de direitos. Eu discordo de alguns pontos da forma que é feito, mas eu acho sim que tem que ter a luta pelos direitos. Porém, essa luta de direitos está mais incluída na questão mental e da mentalidade do indivíduo do que realmente de uma coisa de fora para dentro. Por isso que eu sou um pouco contra. Porque a luta de direito, na verdade, está tentando imprimir um acesso de fora para dentro. Que um sistema te dê dignidade. Mas ao mesmo tempo você não se enxerga nunca digno. Porque na sua cabeça você nasceu num local indigno. E aí vai. A sua dignidade não depende de onde você nasceu. Mas infelizmente nós trabalhamos nesse processo. Compreende o processo? Está todo mundo ficando triste porque eu estou falando isso? Vamos lá. E a quarta, superioridade masculina, derivação para autoritarismo, paternalismo e machismo. Isso é outra característica da cultura hispânica, que aí também entra na questão de direito, feminismo e tudo, etc. Cara, e quando a gente fala sobre isso, esse machismo, essa superioridade masculina não está relacionado somente ao homem. Está relacionado à hierarquia, está relacionado a protecionismo. Nós, como cultura, somos extremamente paternalistas. A necessidade de cuidar, porque é engraçado. Na cultura brasileira, a tendência é, se eu vou cuidar de alguém, ou se eu vou treinar alguém, eu já vou na pré-consciência que a pessoa não consegue, eu preciso fazer por ele.
Porque a pessoa é um pobre coitado, é uma vítima. E a pessoa vai ter que me provar que consegue para me dar espaço para ela. Você vai provando, eu vou dar espaço. Mas na pré-consciência começa do princípio que você não consegue, você tem que me provar que consegue. Isso a gente vê, lá na base da Jogum a gente vê isso. Que as pessoas têm que provar para que veio. Porque a gente começa a linha sempre por baixo. Ó, você não tem moral, você não consegue fazer. Se você me provar que consegue, eu vou te dando espaço. Se não, você continua aqui sem moral. É a forma do pensamento. Enquanto você vai em países europeus e principalmente anglo-saxônicos, e até Estados Unidos e Canadá, lá o sistema é outro. O sistema é, você chega para trabalhar, une um grupo e tudo, etc., você tem toda a dignidade possível, você é capaz, até que me prove ao contrário. Eu vou trabalhar com você, vou iniciar trabalhando com você, entendendo que você é capaz. Agora, conforme você vai fazendo, você vai mostrando que você não é capaz, a gente vai diminuindo a sua moral. Mas você começa do princípio que você é capaz. Você tem condições de fazer tudo que você pode fazer. Mas se por acaso no processo você me mostra que não, você vai tirando a sua moral. Você vê a diferença? Isso está imputado na hierarquia. Aí você vai todo esse processo machista, você vai todo esse processo diferente. Tanto é que a luta do feminismo nos Estados Unidos é muito diferente da luta do feminismo aqui. É outra consciência, não dá para comparar, e as duas são necessárias. O que está acontecendo lá em Hollywood, tudo, etc., é necessário sim, é bênção. O que está acontecendo aqui é necessário sim. Porém, a forma que é feita, que eu discordo, mas aí é conversa para outro momento. Mas vamos falar um pouquinho sobre consciência cristã a respeito do feminismo. Pessoal, lembra de uma coisa que eu falei ontem, no início, sobre comunicação? Comunicação não é aquilo que você fala, mas é o que o seu ouvinte entende. Para você comunicar, você tem que entender como trazer o seu ouvinte a entender. E o feminismo é algo bem interessante na Bíblia. A questão de como foi trabalhado. Não é poucas as vezes as mulheres que, se não revoltam, ficam assim meio que angustiadas com algumas falas de Paulo. Olha, mulheres, fiquem caladas no meio da congregação e aprendam em casa. E tudo, etc. E outras falas mais. Você sabia que, na verdade, se você entender o contexto do que foi falado e a retórica e a dinâmica de narrativa de Paulo, ele está, na verdade, lutando a favor das mulheres? Vamos tentar entender? Porque você precisa entender cultura e história e como era a sociedade, a cosmovisão a respeito daquele assunto naquele momento. Exemplo, qual era a cosmovisão no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, a respeito das mulheres? Qual era a cosmovisão prevalecente? Era uma cosmovisão vindo da Grécia. Os romanos pegaram, mas ainda assumiam a mesma perspectiva grega de cosmovisão sobre as mulheres. E qual era a cosmovisão grega a respeito das mulheres? Você já ouviu falar em caixa de Pandora? Caixa de Pandora é a pior maldição de todos dos deuses para os homens. E sabe o que é a caixa de Pandora para o grego? A mulher. Platão chega nos escritos dele a comparar a mulher a um cachorro sarnento, que só não pode ser exterminado porque a gente precisa para a procriação. Essa era a visão de Platão, do grego, a respeito das mulheres. A situação das mulheres para aquela sociedade era totalmente de valor zero. Zero. No meio grego só se acreditava, mas se você assistiu o filme ali, quem já assistiu o filme Alexandre Grande? Muitos crentes assistem, é muito homossexualismo e tudo. Desculpa, como história tinha que ser mostrado, porque aquilo faz parte da história. E na verdade ali não era um homossexualismo livre, era uma questão mental. Porque a mulher era essa maldição. No pensamento grego, amor só existia entre homem e homem. Então, se queria ter alguma relação de amor, por isso que eu falei que histórias
outras histórias de filmes que passam no campo ali grego, Troia e tudo, etc., história de um cara que se apaixonou por uma mulher, geralmente aquela história está deturpada da realidade da história mesmo. Porque na cabeça deles, o amor era só entre homem e homem. Então mostrar toda aquela cena infeliz de homossexualismo que tem no filme, infelizmente é necessário porque faz parte da história. E aí você via o pensamento grego que o conhecimento só era passado do professor para o aluno a partir da relação sexual. O professor tinha relação sexual com os alunos para passar o conhecimento, porque ele entendia que o conhecimento se passava através do sêmen. E a mulher sempre escanteio, que só não podia ser eliminada porque era necessário para a procriação, que isso era uma maldição dos deuses. Essa era a situação, a cosmovisão, momento que Jesus estava inserido e que Paulo estava inserido. Aí alguém podia falar, olha, mas Jesus não levantou lá a bandeira, nem Paulo, mulheres têm direito, que não sei o que e tal, como a gente quer fazer por aí. Queria que as mulheres queimassem os sutiãs naquela época, igual foi feito. Cara, lembra do processo de comunicação? A comunicação acontece quando o outro entende. E muitas vezes, para o outro entender, você precisa aprender a aplicar. E quando você aplica, você não aplica agredindo, mas você aplica de forma que ele absorva. Não adianta você chegar e bater de frente. Você precisa primeiramente comprar, elogiar e colocar. Normalmente você pega a ideia da pessoa, escolhe e perceba alguma coisa que vale a pena, toda bagaceira que a pessoa talvez tenha de ideia, você escolhe alguma coisa boa, elogia mas aí você começa a colocar outras coisinhas, vai acrescentando para que a ideia vá sendo formatada. Então, quando Paulo fala, olha, mulheres, façam silêncio na congregação e aprendam em casa, por exemplo, eu tive o prazer de trabalhar um tempo no Afeganistão, e o Afeganistão se encontrar na mesma situação. Foi logo após a Al-Qaeda cair, que eu estive lá, e... Al-Qaeda não, o Talibã. O Talibã cair, eu estive lá e tudo, e a gente foi com um grupo de missionários com o intuito de implantar escolas e bibliotecas nas vilas e trabalhar com o ensino de professoras. Por quê? Porque a partir do momento que o Talibã caiu, as mulheres começaram a ter oportunidade de estudar novamente. Mas isso já fazia 2 ou 3 décadas que as mulheres não estudavam. Então, como seria a situação de mulheres fazendo quase 30 anos que não podia estudar, agora é liberado. Mas só quem poderia ensinar mulheres seriam as próprias mulheres. Você acha que vai ter alguma mulher para poder ensinar ela, já que as mulheres já faziam 30 anos que não podiam estudar? Então, nossa equipe viu ali como oportunidade de ir trabalhar no campo da educação, implantando bibliotecas e trabalhando com as escolas e ensinando as mulheres para que elas pudessem ensinar. Era a mesma situação. Se a mulher aprendesse, elas eram mortas. Se elas fossem para a escola, uma mulher lá no Afeganistão, se elas fossem vistas com um livro, elas eram mortas. Era mais ou menos a mesma situação. Quando Paulo fala, olha, mulheres, aprendam, façam silêncio em casa, ou façam silêncio na congregação, e maridos, ensinem as suas mulheres em casa, na verdade isso era um ponto extremamente positivo. A gente tem que entender a realidade. O nível de conhecimento entre os homens e as mulheres naquele momento, infelizmente, era totalmente diferente. Os homens sempre teve a oportunidade de aprender, as mulheres não. Agora, em Cristo, todos são iguais. Mas o fato que os níveis são diferentes ainda permanecem. Consegue compreender? Agora imagina as mulheres que nunca tiveram a oportunidade de aprender, agora estão na congregação podendo aprender. Você acha que o esquema de ensino ia virar uma confusão? Então Paulo fala, olha, no meio da congregação que está a mistura de todo mundo, mulheres, se acalma, mas o que você está querendo aprender é digno, é perfeito. Só que faz o seguinte, calma, para que a gente possa nivelar. Quando chegar em casa, ensine. E maridos, ensine as suas mulheres. Porque elas são dignas de aprender.
Você consegue entender a situação que Paulo está lidando? E isso é um ponto extremamente positivo. Mas para que isso aconteça, eu preciso saber comunicar. Porque simplesmente eu quero um processo sem trabalhar a comunicação certa, eu ia virar um pandemônio. Agora imagina a igreja de Coríntios que ele estava falando, o pandemônio que estava sendo. Porque eram níveis diferentes de aprendizado agora. Por mais que a mulher estava digna de aprender como os homens, e graças a Deus a isso, mas infelizmente as mulheres vinham de uma história, aí eu vou citar o que o pessoal está gostando agora, uma dívida histórica, onde as mulheres não estavam aprendendo. Mas a gente precisaria nivelar. A forma que Paulo aconselha para nivelar: maridos, vocês têm a obrigação de ensinar suas mulheres em casa, porque suas mulheres merecem, são dignas de aprender. Ponto. E começa o processo. E tanto é que Paulo não era contra isso, porque ele encontrou mulheres que tinham conhecimento e tinham oratória, e ele colocou as mulheres como líder. Por exemplo, quando ele cita Priscila e Áquila. Você já reparou que, se você for estudar, nunca ele cita, olha, a igreja que está com Áquila e Priscila. Áquila era o homem, Priscila era a mulher. Mas ele cita sempre o quê? Priscila e Áquila. Porque Priscila era a líder da igreja local e discípula de Paulo. Então, tentar dizer que Paulo era machista é não conhecer o contexto histórico e o entendimento do que acontecia. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha que ser sábio de como trabalhar isso para renivelar. Sabedoria é necessária. Então, são detalhes da história que é bom a gente saber. Beleza? O trabalho para o sistema hispânico, o homem que trabalha o faz na esperança de que aquele trabalho o liberte de que algum dia possa parar de trabalhar e começar a viver de verdade. Você consegue compreender essa contradição? O trabalho, o homem que trabalha o faz na esperança de que aquele trabalho o liberte, de que algum dia ele possa parar de trabalhar e começar a viver de verdade. No nosso sistema mental, o trabalho é um fardo. Você consegue perceber isso? Isso não vem de uma mentalidade cristã. Lembra que eu disse ontem? O trabalho não é uma consequência do pecado, uma maldição, porque o homem... não, mas porque o homem pecou, agora Deus falou, olha, você vai viver do suor do seu trabalho. Então isso não. O trabalho já foi dado por Deus para o homem desde antes. E homem, humanidade. Antes que eu ligue. Homem, humanidade. Então o trabalho é digno. Se por acaso, eu até brinco com o pessoal, aquela imagem, que é bem baseada nisso aqui, a imagem do céu, dos anjinhos de fraldinha tocando harpa. Pensa numa coisa chata, aquilo. Se o céu for aquilo, eu já falei, cara, não leva para esse lugar não, uma coisinha chata da pega. Esse negócio dos anjinhos tocando flauta e todo mundo sem fazer meleca nenhuma. Cara, se engana quem pensa isso. Porque a Bíblia é muito clara e mostra indícios que provavelmente, se você achar que você ir para o céu ficar só na rede, balançando, se lascou, vai não. O céu vai ter trabalho. Você vai trabalhar, você vai ser responsável, porque isso faz parte da consciência divina. O trabalho não é algo alheio a Deus. Ao contrário, Deus dignifica aquele que trabalha. Então, mas o que eu quero mostrar? Isso são estruturas mentais da cultura hispânica. Beleza. Voltando para o primeiro slide, que eu não vou voltar mais para vocês. Discipulado de nações. Quando você trabalha com discipulado de nações, seja em uma nação, seja em uma comunidade, você trabalha não exatamente com o discipulado do indivíduo, que é necessário e é bênção. Eu não estou aqui excluindo o discipulado do indivíduo, tete a tete. Isso faz parte. Marcos, e de pregar o evangelho a toda criatura. Mas Mateus está falando sobre nações e de fazer discípulos de todas as nações, ou como alguns preferem, e discipular as nações,
é um entendimento de pregação de ideias, de apregoar e de trazer o reino de Deus. E quando você faz isso, é um entendimento que as ideias vindo do alto têm que afetar toda a sociedade que o cerca. Que a conversão do indivíduo altera e necessita alterar a comunidade que o cerca. Que a igreja não é um elemento dentro de uma sociedade apenas para salvar a alma do indivíduo, mas é para pregar e mudar as ideias correntes daquele local. Porque aí a gente pergunta, aqui é a ética do trabalho que eu já falei para vocês, não precisa mostrar que eu já comentei. Depois eu volto nesse aqui. Só... Vai... Aqui. Qual é a influência da igreja na sociedade? Não é retórico, estou perguntando. Qual é a influência da igreja na sociedade? Como você poderia responder? Então tá bom, vou facilitar. Qual deveria ser a influência da igreja na sociedade? Influência positiva. Positiva, como? Unindo as pessoas. Unindo as pessoas. Aceitação. Certo, então deixa eu ajudar mais ainda para melhorar a resposta. Qual seria a função da igreja para influenciar a sociedade? Vai. Participativa. Como assim participativa? As áreas sociais. Áreas sociais, o que mais? Você já se perguntou isso? Qual é a função da igreja para influenciar uma sociedade? Qual é a função da igreja? A igreja está implantada em um local por quê? Davi diz que o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou um ninho. Então eu acho que a igreja teria que ser esse ninho, um lugar de que as pessoas se sintam confortáveis, acolhidas. Pessoal, existe dois aspectos: igreja, eclésia, igreja, corpo de Cristo, a congregação em louvor e adoração a Deus e que aprende do próprio Deus e vive com o próprio Deus. Amém. Porém, a igreja inclusa na sociedade, ela não deveria ser apenas uma coisa direcionada para cá. Lembra do que a gente falou ontem sobre coronel? O que é coronel? Diante de Deus. Diante de Deus. Ele traz as coisas para que tudo esteja diante da face de Deus. Que aí a ação social da igreja tem que ser pensada, questionada e colocada em prática. Não é um favor da igreja fazer ação social. É obrigação da igreja fazer ação social. Que você vai ver nos ensinos de Paulo, você vai ver nos ensinos que ele sempre, das próprias leis judaicas, Levíticos e tudo, etc., que não deveria haver pobres e necessitados no meio do arraial. Que em volta da igreja fosse reconhecido a assistência que ali tinha. Mas como acontece isso? Vamos só para a nível, eu sei que é errado, mas vou continuar falando a nível, porque todo mundo fala. A nível de estudo, vamos tirar a ideia, só neste momento, a ideia dessa eclesiologia, dessa visão da igreja como algo espiritual, como a ajuda espiritual para a comunidade. Vamos só tirar temporariamente, ok? É temporário, a gente não vai discutir ela agora, ela existe, ela é necessária e é real. Porém, não é isso que a gente vai discutir agora. Fora essa função espiritual, quais são as funções da igreja? Como a igreja age ou deve agir? A gente já parou para pensar nisso? Quando eu implanto uma igreja em um local, qual é a função dela? É somente congregar para que a gente possa louvar ao Senhor? Se por acaso a gente para de fazer isso, que é neste momento a gente colocando de lado essa função eclesiástica, e ela existe mais alguma função nela? Nossa, não, deveria. Tipo, eu estou relendo o livro de Moody, e aí ele
no ministério dele, ele resolveu fazer aquele movimento com os pegar as crianças da rua. E eu fico pensando nisso, e agora que você está falando que eu estou entendendo o que eu não consigo compreender nessa história. Porque ele resolveu fazer esse movimento, juntou crianças no vagão abandonado e de repente a comunidade se comoveu e começou a auxiliar ele. E aí eu fiquei pensando, se fosse na nossa realidade, que isso não avançaria. Infelizmente, muitas igrejas não colocariam a mão, porque talvez sim pelo âmbito espiritual, mas no âmbito social, muitas igrejas iam até ficar perdidas, não iam conseguir entender a função social da igreja. Perfeito. Na verdade, nós temos um grande problema porque a gente passa tudo pela nossa perspectiva de igreja. A gente vai falar sobre áreas de influência. Toda sociedade ela tem áreas específicas que estruturam a sociedade. Qualquer sociedade do mundo, desde uma tribo lá no meio da África, lá no meio do Amazonas, a uma Dubai da vida, a uma São Paulo, ela tem áreas específicas que a estrutura da sociedade está formatada. Áreas de educação, de família, de religião, no sentido de crença, do religarem, seja qual for o Deus que ela crê, na área de saúde e outras áreas mais. A grande maioria prega em cima de 7 áreas, mas na verdade isso não é certo. Tanto é que eu falo áreas de influência. 7 é uma forma didática para eles ensinarem, mas se você for destrinchar, vai ter outras subdivisões. Mas a gente não vai entrar no caso, não é o fator se é 7, se é 9, se é 12, depende da linha. E para mim, doesn't matter, pouco importa. O ponto é áreas de influência. A grande questão é que a igreja, nesse processo daquela dicotomia que a gente conversou ontem, da secularização e da santificação, essas coisas são santas, essas coisas são seculares. Isso que é profano, isso que é sagrado. Nesse processo, eu comecei a separar, mas a igreja começou de um tempo, não, eu preciso olhar. Existem igrejas que estão fazendo? Existem. Se eu falar aqui que não existe, eu estaria mentindo. Porém, o ponto a igreja tem esse olhar social baseado não no sentido social, mas no sentido igreja. Como assim? Eu brinco na Jucum dizendo que lá na Jucum se fala muito, mas nem muita gente entende não. Eu estou pisando no meu próprio rabo, viu? É na Jucum mesmo, não estou dizendo dos outros não. Se fala muito, mas pouco se entende. E eu brinco com o pessoal dizendo que lá a gente fala que é a Jucum que começou com esse negócio de 7 áreas de influência, mas na verdade a divisão para um bom jocumeiro brasileiro é uma área, no máximo 2 áreas, e as outras são sub-áreas. Como assim? Na área de arte, que é a área que eu atuo. Olha, arte. Na década de 80, não, arte não pode. Mas hoje a arte é ok. Mas como arte é ok? Não, arte para evangelismo. Arte para evangelismo pode. Porque eu estou evangelicando, igrejando a minha arte. Não, ação social pode. Ação social é muito boa para conversão das pessoas. Amado, isso está errado. A sua ação como igreja não é para converter pessoas. A sua ação da igreja é para demonstrar amor e trazer o reino. Se as pessoas vão converter ou não, isso é problema do Espírito Santo. Isso não quer dizer que você não tem que pregar o Evangelho, pelo amor de Deus, entenda bem o que eu estou dizendo. Mas o seu ato de agir, a sua ação, não deve ser para conversão. Mas o ato deve ser porque Deus te amou e você tem que amar. Consegue entender a diferença? O seu ato de fazer arte para o discipulado de nações, lembra o que eu disse? O problema não é o que Hollywood, o que a Globo está fazendo. É o que nós não estamos fazendo. E muitas vezes é o que nós estamos fazendo. Porque em vez de a gente fazer filmes, novelas, revistas, livros que falem, e livros que eu estou dizendo que é história, não livro de estudo apenas. Existe seu campo para estudo, é ótimo, beleza. Mas nos falta livros de história, boas histórias que tragam princípios cristãos.
Contos de fadas, igual as Crônicas de Nárnia, que tragam princípios cristãos. Nos faltam escritores para isso. Consegue compreender o que eu estou dizendo? Ou está dando nózinho na cabeça aí? Difícil. Intenção por trás da atitude? Desculpa, repete. Intenção por trás da atitude? Intenção, qual é a nossa intenção por trás da nossa atitude? Por que nós estamos fazendo as coisas? Desculpa, quem fala? Sim. A gente estava numa igreja, com 2.000 pessoas. E aí estava se levantando pessoas para doar a cesta básica. E o próprio pastor disse assim, não é nossa obrigação doar a cesta básica, esse é problema do governo. E a gente ficou meio que assim chocado, como não é? Se é princípio de amor, é diferente se é governo ou não é governo. E aí ele deixou bem claro assim que então não é obrigação da igreja. Está fazendo porque está fazendo. Que aí é uma visão marxista do processo, que está disfarçada na cabeça de um pastor que fala isso. Desculpa se tem alguém que já pensou, falou, se é pastor que fala isso, perdão. Mas é porque a resposta está no governo. A igreja não é resposta para trazer o reino, trazer a dignidade, trazer dignidade para a sociedade. Eu não exponho a igreja como resposta para isso. Eu exponho a igreja como resposta só para a alma. E isso faz parte dessa dicotomia, santo e profano. Ou nessa frase que eles falam assim também, alguns pastores, igreja não é instituição de caridade, né? Não quer fazer o bem, se nega a fazer o bem e ainda usa essa frase para falar que a igreja não é instituição de caridade. E que é uma tristeza. 2 pecados comete, né? Mas aí, por isso que foi importante a gente ter falado ontem sobre dicotomia grega. Porque boa parte das nossas ações hoje se baseia naquilo lá. Que, se você reparar, eu não estou falando aqui sobre eu posso escutar música do mundo, eu posso escutar música gospel. Não estou falando sobre isso. A gente até poderia entrar aqui, mas não é o ponto. Eu estou falando sobre ações, entre aspas, legítimas da igreja, que estão sendo feitas, estão sendo deixadas de fazer, baseada nesse pensamento, dessa dicotomia. Como é que eu quero fazer missões urbanas? Como é que eu quero fazer missões transcultural? Como é que eu quero alcançar se eu não tenho essa estrutura mental baseada naquilo que o Evangelho realmente é? Qual é a minha intenção de ir ali para aquela comunidade carente para fazer missões? Qual é as missões que eu vou para fazer? Isso, volto a dizer, não estou dizendo que não se deve pregar o Evangelho para a conversão, pelo amor de Deus. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que existem 2 perspectivas. Marcos, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aqueles que creem serão salvos. Os que não creem serão condenados. Existe esse ide? Existe. É bíblico e está lá. Eu não estou discutindo isso. E se alguém falar que eu discuti isso, pelo amor de Deus, joga pedra nesse período. Não tanto. Mas repreende o diabo. Repreende o diabo, foi isso que eu falei. Porém, estamos discutindo aqui em Mateus. Ide fazer discípulos de todas as nações. Ou ide discipular as nações. É apregoando ideias, ensinando todas as coisas que vos tenho ensinado. É trazer as ideias de Deus para a sociedade. Independente que elas se convertam ou não. Exemplo. Eu gosto muito da história. Eu vim de linha batista, de linha arminiana e tudo, etc. E para mim era quase que uma ofensa ler Calvino. Mas um dia eu fui desafiado a ler Calvino. Aleluia! E fui lá no Calvino. Cara, que maravilha. Aprendi pra caramba. E não me tornei calvinista, mas amei Calvino. A tulipa ainda para mim é questionável algumas coisas ali na tulipa. Desculpa aí, perdão. Mas não é a ponto teológico agora. Quem entende teologia sabe o que eu estou falando. Mas Calvino, as ações dele, ele entendeu o reino de Deus. Você sabia, por exemplo, Calvino, e conta-se a história, eu já comentei ontem que Calvino nasceu em Genebra, foi estudar na Alemanha e depois foi direcionado por Deus para voltar para Genebra, para agir em Genebra novamente. E nesse processo de ação em Genebra,
ele começou a buscar de Deus o que fazer e como fazer. Resumindo a história, você sabe qual foi a ação de Calvino, a base das ações de Calvino para transformar Genebra? Esse discipulado de sociedade que ele fez em Genebra foi baseado em 2 fatores: econômicos e sanitários. Calvino ia de casa em casa com seus discípulos para poder ensinar saneamento básico, abrir fossa. E isso transformou Genebra. Genebra, como eu te disse, você pode ir, era uma das cidades mais bárbaras da Idade Média. A cólera, peste negra, era aos montes. Eu não sei se você sabe um pouco de história, mas deixa eu te contar como era naquele tempo. As pessoas faziam as suas necessidades em um balde e, após fazer, abria a janela da sua casa e jogava na rua. Aí alguém pergunta: por que será que tinha tanto peste negra? Por que será que tinha tanta cólera? Por quê? Calvino, observando isso naquela sociedade, ele começa a ensinar saneamento básico. Como? Baseado no que Levíticos fala a respeito de como você deve tratar os rejeitos e as fezes, que deve ter tanta distância, deve ser cavado, longe de água e tudo, etc. Sabe que a Bíblia, eu falei ontem, a Bíblia fala tudo isso, cara. E ele, através disso, aí os caras perguntavam: por que você está fazendo isso? Não, porque eu aprendi através da palavra de Deus que isso. Uau! Deus fala sobre isso? Fala. Você sabia que o sistema bancário que nós temos hoje, o entendimento desse sistema bancário nasceu com Calvino? A partir de Calvino? Todo esse sistema de banco que a gente conhece nasceu a partir de Calvino? E sabe como? Porque ele leu a Bíblia. E entendeu a questão de reter, economizar, investir, ter para que as pessoas possam pegar emprestado e poder fazer a vida, que a gente chama de startup e tudo, etc. É a estrutura bíblica que Calvino entendeu e fez. Aí ele tabelou os pãezinhos para poder fazer economia. A partir desses 2 processos, ele mudou a Genebra. Mas esses 2 processos constantemente estavam na boca de Calvino. É desse jeito, estamos fazendo desse jeito, porque a palavra nos ensina assim, desse jeito. E as pessoas começaram a entender que o reino de Deus começou a fazer mudança. E nesse processo, eles queriam saber mais. Aí começava todo o processo da cruz e tudo, etc. O processo de mudança geral. Sabia? Mas, para que isso aconteça, primeiramente, Calvino precisava sair dessa dicotomia. Graças a Deus ele nunca entrou. Mas ele precisava não viver nessa dicotomia de separação entre santo e sagrado. Outro cara, John Wesley, leia as cartas de John Wesley. John Wesley é aquele... você já deve ter escutado aquela frase famosa que o meu púlpito são as praças. Ele não pregava em igreja, ele pregava nas praças. Mas o que ele pregava nas praças? Você sabe? Vai lá nos escritos de John Wesley. Está lá. Ele não estava pregando sobre prosperidade, do que vai vir dos céus e abrir a terra e vai vir uma rua de ouro. Aleluia! Não era isso. Ele pregava o valor do trabalho. Você sabe o primeiro local do mundo que aboliu a escravidão? Você sabe qual foi? Inglaterra. Sabe por quê? Porque John Wesley e seus discípulos começaram a falar nas praças a respeito de valor do trabalho. Você sabia que o trabalho começou a ter esse esquema de trabalhar horas específicas e ter salário, porque John Wesley, junto com seus discípulos, começaram a pregar a respeito disso, nas ruas, pregando a ideia que o trabalho dignifica o homem e todo o trabalhador é digno do seu salário, que a escravidão não deveria ser dessa forma, e isso mudou uma sociedade que mudou o conceito de escravidão. Por quê? Porque ele leu a palavra. Quando você entende a palavra, você entende que a palavra vai além do campo, entre aspas, espiritual. Eu digo entre aspas porque para mim tudo é espiritual. Mas no nosso entendimento que parece que algumas coisas espirituais e outras não é, depois que eu coloco. Apenas no campo espiritual. Dinheiro é espiritual. O saneamento básico é espiritual. Tudo é espiritual. Agora, como nós nos relacionamos com isso? É nessa dicotomia?
E como nós vamos agir de maneira missional? É uma das coisas que eu tenho falado ultimamente, e eu mudei isso depois de entender algumas coisas. Antigamente muito falava, Deus está chamando para o campo missionário. Você está fazendo missões. Beleza, mas hoje eu mudo a minha fala. Hoje Deus está te chamando para uma vida missional. E a vida missional é para todo cristão. A vida missional é entender a integralidade do que Deus está te chamando. Venha o teu reino. Para que você seja o quê? Lembra do antes que eu falei sobre santidade? É para você ser o quê? Embaixador. E no local que você está, vive debaixo do corrigimento das leis de Deus. Você precisa entender Levítico. Pelo amor de Deus, vai ler Levítico. E você vai ver o quão maravilhoso é. Que Deus não está preocupado apenas com a alma do indivíduo, mas está preocupado com todo o sistema social. Então, quando a gente pergunta qual é a influência da igreja na sociedade, ou qual deveria ser a influência e a função da igreja na sociedade, não é apenas espiritual, mas a igreja deveria ser implantada em um local onde afetasse toda uma sociedade. A igreja precisa ter olhos para uma sociedade. Para a mudança da sociedade, a igreja precisa se perguntar qual é a diferença ou como eu posso fazer a diferença aqui. Se a igreja não se pergunta isso, é uma igreja manca. Consegue compreender o que eu estou dizendo? Aí a gente precisa tomar cuidado para a gente achar que a gente precisa fazer tudo. Não. Aí é outra coisa que a gente vai falar um pouco mais à frente. Dons, talentos, chamado específico. Sua igreja não precisa ser de educação, a creche, a sistema de saúde, Cara, não, calma. Deus tem dado coisas específicas no seu grupo. Como é que você pode agir? Hoje nós temos mudado o nosso conceito de implantação de igreja, por exemplo. Até pouco tempo atrás, e ainda muita gente fala sobre implantação de igreja, no sistema de implantar a igreja, eclésia, adoração ao Senhor. Não, a gente tem falado sobre hoje implantação de igreja multifuncional, que não tem sentido para esse novo movimento implantar uma igreja que vai ser somente um local para culto de louvor e adoração. Não tem sentido ter todo um prédio, toda uma estrutura para isso. Nós já temos já temos feito isso no Nordeste e em alguns locais onde nós vamos implantamos igrejas multifuncionais. O galpão já é feito uma quadra de poliesportivo para o pessoal brincar de futebol. Já tem salas que é para a escola dominical, mas também é para atendimento dentário, para ensino de reforço escolar e outras coisas mais. Para que a igreja possa funcionar no domingo para essa coisa que nós já conhecemos, de louvor, adoração e tudo, etc. Mas durante a semana ela tem todo um atendimento. A estrutura, a proposta da igreja é outra. A perspectiva da igreja é totalmente outra. Porque é necessário que a igreja seja relevante para a sociedade. Porque a igreja que não é relevante para a sociedade, ela não deveria estar ali. Desculpa ser pesado, mas não deveria estar ali. Está ocupando um local que deveria ser outra coisa. Daniel, posso sugerir um filme? Elefante Branco. Elefante Branco. Não conheço. Não? Excelente. Elefante Branco é o nome do filme. Está aí na Netflix, até YouTube deve estar disponível. Excelente. Fala dessa perspectiva, realidade. Então, cadê o voto aqui para eu falar as horas? Tá vendo? Já está no horário de intervalozinho. Vamos fazer o seguinte, eu acho que eu já falei bastante por enquanto, para a gente poder respirar. Vamos ter o intervalo. Já está preparado?